Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 28 de fevereiro de 2021, pregão de segunda-feira. E hoje o mini índice futuro abriu aí com um imenso gap de baixa, né? Um gap aí de mais de 6.000 pontos, tá? Então provocando aí uma queda enorme, tá? No mini índice. E portanto o mini índice que estava, né, em lateralização, né, a gente tinha aqui, ó, né, a gente tinha aplicado aqui um retângulo no gráfico diário, o gráfico aqui à esquerda, e a gente precisava aguardar o mercado decidir para que lado ele iria, né, seguir. Só que a gente não esperava, né, que o mercado ia decidir aí cair com um enorme gap de baixa, tá? O gap de baixa é o seguinte, o que a gente faz agora? A gente estabelece aqui, ó, a gente coloca uma linha na máxima, tá? E uma linha aqui, ó, no final. Esta é a região do gap. A literatura técnica já nos mostra que gap de baixa se torna uma forte resistência. Lembrando que resistências são as barreiras que o preço enfrenta acima dele. Tá? Abaixo dele é chamado de suporte, tá? Então toda a região do gap passa a ser uma forte resistência. Você pode ver aqui na direita no gráfico de 60 minutos que o preço ele fez uma máxima aqui, mas ele voltou a cair, tá? Ele possivelmente vai continuar em movimento de lateralização até que a média chegue no preço e volte a cair, tá? E possivelmente vai tocar no preço que vai voltar a cair. Quando a tendência ela está muito forte, no caso que é a tendência de baixa, o preço ele não sobe para fazer correção até a média, tá? Ele vai andando de lado, ou seja, os candles vão sendo formando lateralmente um lado do outro, ou seja, o preço fica oscilando, né, dentro de um range, e aí vai oscilando e os candles sendo formados, e com isso a média móvel de 20 períodos, que é formada pelo cálculo da média dos preços dos fechamentos dos candles, ela vai caindo, porque os candles vão sendo formados e o cálculo da formação da média vai calculando a média dos preços, até que a média dos preços ela chegue no patamar em que eles se encontrem. E aí os preços batem na média e voltam a cair, tá? Então tendência forte de baixa no índice futuro, né, com um baita gap de baixa aí. Esse gap de baixa ele foi, né, em parte protagonizado aí pelas ações da Petrobras, né, depois que o presidente da República trocou, né, manifestou lá o interesse de trocar o CEO da empresa. O mercado não viu isso com bons olhos, tá? Até porque o motivo também falado foi não é economicamente plausível, tá? Então, o que aconteceu que gerou essa vontade da presidência da República? Os preços do petróleo eles subiram. Só que os preços do petróleo subiram e provocaram aí o aumento dos combustíveis. Só que subiu porque no mercado internacional subiu, tá? Então a economia ela é formada pelo livre mercado. Quem define os preços é o mercado. Então o CEO da empresa da Petrobras, o presidente lá da Petrobras, ele não provocou a alta dos preços por vontade própria, tá? Ele não quis aumentar e defender interesse de ninguém, nem de acionista, nem de ninguém. Foi algo que aconteceu na economia, tá? Então, assim, aí a presidência da República não gostou e acabou manifestando o interesse de trocar o CEO, tá? E aí o mercado não viu com bons olhos nessa interferência. Economicamente não é bom, porque o CEO ele já estava primeiro ele é PhD em economia, o cara tem muita experiência, né, e ele tinha criado e estava executando um plano, né, de tirar a Petrobras de várias dívidas, né, de vender subsidiárias para poder levantar o capital,
etc. E aí esse plano ele foi interrompido a partir do momento que o presidente executivo saiu fora. E isso também, isso fere as políticas de governança, tá? Dentro lá da lei, né, das normativas que regem as empresas cotadas na Bolsa de Valores, quem define quem vai ser o CEO da empresa, a troca do CEO, etc., é o conselho administrativo, né? E o governo ele já tem acho que 7, né, conselheiros que ele indica. Então o governo tem a maioria dos conselheiros para indicar, e é através dos conselheiros que é feita, né, todas as alterações nos quadros da companhia, tá? Então assim, a ação da presidência da República foi uma interferência desnecessária na empresa, e o mercado, os preços estão refletindo, tá? Petrobras caiu mais de 20% hoje, né? Tá fechando o pregão agora em 21,51% de queda, tá? E você pode ver aqui no gráfico de 1 hora que os candles também estão lateralizando, mas já está sinalizando uma queda, tá? Quando a super tendência de baixa ela é mais do que uma super tendência, é absurda, o volume de venda ele é mais do que acima do normal, né? O preço ele nem chega a tocar na média, tá? Se já está entrando um volume tão grande de vendas, e um volume assim que seja absurdamente maior do que o de compra, e aí todos os, né, a maioria dos investidores que estão posicionados na empresa estão saindo, os preços vão cair, tá? E isso aqui é só o começo. No gráfico diário, você pode ver que o candle já está abaixo da média de 200 períodos, um imenso gap de baixa, e isso aqui é só o começo das dores. Petrobras vai cair muito e vai levar o Ibovespa para baixo, porque Petrobras é uma das ações que mais tem peso no Ibovespa, né? Lembrando que o Ibovespa é um índice que contém nele as ações, né? Diversas ações. Só que a composição dessas ações não é igual, elas não têm um peso igual no índice. Algumas empresas têm um peso maior. Petrobras é uma delas, tá? Por isso que o índice vai cair. E aí o mercado todo entra em queda, porque existe um efeito sistêmico. Então vamos olhar aqui, ó. Você olha aqui, ó, Itube 4, que as ações do Banco Itaú abriram um enorme gap de baixa e caíram mais de 7%. Aí você fala, mas o que o Banco Itaú tem a ver com Petrobras, com o governo, com o que seja o que for? É um efeito sistêmico, tá? Itube 4 é uma das empresas, junto com Petrobras, que também faz parte do índice, que tem o maior peso, aliás, no índice. Se eu não me engano, Itube é a que tem o maior peso, mais do que a Petrobras, tá? E aí é um efeito sistêmico, tá? Porque é o seguinte, quem vende, tá? Quem compra, por exemplo, um ETF, BOVA11, um ETF ligado ao Ibovespa, indiretamente, né, está comprando as ações do Ibovespa. E aí, a partir do momento que, por exemplo, os investidores estão desfazendo dos ETFs, por exemplo, como o BOVA11, isso reflete também nas ações, tá? Os investidores estrangeiros, eles não montam um portfólio assim chamado, né, de Brasil, digamos assim, apenas com ações, por exemplo, da Petrobras, né? Eles pegam as ações aí do Ibovespa, principalmente as principais ações, e compram. E aí quando vão desmontar um portfólio com as ações do Brasil, né, eles não desmontam apenas Petrobras, vai desmontando, né, toda a construção que eles têm no Brasil. Até porque um outro fator também que está levando a queda, que está ajudando nessa queda, é o fato, né, do projeto de lei lá, né, do programa de auxílio emergencial que está para ser votado. O ministro da Economia ele definiu que é necessário contrapartida, ou seja, se o governo vai gastar dinheiro, ele tem que ter de onde tirar. Hoje o governo não tem de onde tirar. O ministro da Economia falou isso, e para quem entende o mínimo de finanças públicas, o mínimo, assim, o básico do básico de economia, sabe que a dívida do país já ultrapassou 90% do PIB. O país não tem dinheiro nem para custear os gastos recorrentes, né, correntes. Imagina os gastos, né, extraordinários. Então,
Quem sabe o básico sabe que o país não tem dinheiro. Baseado nisso, o que o ministro da Economia propôs? Propôs congelar o salário de servidores públicos, né? Para que o governo possa arrecadar esse dinheiro, não agora, né? Mas ao longo de anos. Olha só, ou seja, o governo vai gastar um dinheiro agora que ele não tem, com a possibilidade de levantar o dinheiro ainda daqui a anos, né? Somente com congelamento aí do salário dos servidores, né? Que não ficaram desempregados e que tem os melhores salários, né? Mas aí o que acontece? O senador lá, que é o relator dessa proposta, ele tirou da proposta essa contrapartida. Simplesmente isso, tirou. Não há mais a possibilidade de haver uma contrapartida. Ou seja, o Congresso Nacional, se essa lei for aprovada de acordo com como ela agora está, neste momento, vai aumentar a dívida pública sem ter de onde tirar. É simplesmente falar, não, o governo vai ter que pegar mais dinheiro emprestado. E como que o governo pega dinheiro emprestado? Com os títulos públicos, né? Ele emite títulos públicos. Só que quando um governo, seja ele qual for, Brasil, Estados Unidos, China, Japão, quando um governo, o nível de dívida dele chega num número muito grande, não há investidores que queiram comprar títulos públicos para emprestar dinheiro para o governo, porque o risco do governo dar um calote é muito grande. Já houve crises em que governos deram calote. A Argentina já deu calote, a Grécia deu calote, acho que o México deu calote. Na história da economia já está provado que vários governos deram calote. O que é calote? O governo chega para todos aqueles que emprestaram dinheiro para ele e fala, não vou pagar, devo, não nego, não pago porque não tenho dinheiro. Simples assim. Simples assim. E aí os fundos de investimento, sabe? Porque quem compra mais são grandes fundos, fundos de pensão, ou seja, fundos que têm como objetivo sustentar a aposentadoria, né, de servidores, de empregados, por isso que são chamados de fundos de pensão, né, que são bilionários, tem bilhões e bilhões aí de reais administrados. Esses fundos de pensão, grandes fundos de investimento, fundos de previdência privada, simplesmente perdem o dinheiro, perdem. Então, assim, o pessoal fica, sabe, quem investe, o público, se você está vendo esse vídeo agora, é porque você tem algum interesse em investir no mercado financeiro. Seja algum interesse de você aplicar o seu dinheiro ou de conhecimento. Tá? Você não está ouvindo esse vídeo aqui, ouvindo, né, a minha fala e vendo esse vídeo à toa. Tá? Então, se você quer investir ou aprender sobre investimento, você tem que separar as questões políticas e questões econômicas. Né? É como Marcos Lisboa, né, um grande economista brasileiro aí, numa entrevista recente, ele disse, falou, olha, quem define que economia não é a questão política não é a economia. Então a gente não tem que debater isso. Não tem que debater isso. Você tem que debater o aspecto econômico. Porque se você não conseguir ter um senso crítico mínimo para conseguir identificar aquilo que o governo está fazendo de errado, você vai fazer igual esses fundos de pensão. Você vai lá, vai comprar títulos do Tesouro, e daqui a 5, 10 anos o governo vai dar um calote porque não vai ter condições de pagar. E aí, entendeu? O político, seja o presidente que for, seja quem for que já esteve na liderança do país ou que está, não vai ter nada com isso. Não tem nada com isso. Tá? Imagina aí o Fernando Henrique Cardoso, foi presidente da República há muitos e muitos anos atrás. Ele responde hoje por alguma coisa que ele fez? Não. Entendeu? Ele passou, ele fez o que fez lá e tal, e acabou. Então, só que os efeitos econômicos das decisões de quem governa o país, eles não são para curto prazo. Eles são também refletem a médio e longo prazo, tá? Aí, eu tô falando tudo isso para quê? Para mostrar, para explicar por que Itaú, o banco privado, é o banco que tem mais dinheiro em caixa, é o banco mais rico do país, as ações dele estão caindo loucamente junto com as ações da Petrobras e etc. É por conta disso, tá? Porque não adianta, Itaú está dentro do Brasil.
E aquilo que acontece na economia brasileira reflete no Itaú e qualquer empresa, qualquer cidadão, qualquer um que esteja dentro do Brasil, tá? Então, nós temos que ter um choque de realidade e a gente tem que ter aí noção das questões econômicas que estão ocorrendo neste momento, tá? Então, é isso. Outras ações também que estão em queda e que vão cair. Eletrobras, né? Teve até olha só, no pregão de hoje caiu. Vamos ver aqui quanto caiu. Olha só, chegou aqui em cima, caiu 12% e voltou a subir, né? Tem algum maluco aí comprando Eletrobras, né? Voltou a subir até na média, mas a tendência é de baixa, tá? Tendência de baixa. É porque fica muito maluco aí na internet, né? E muita gente também que acha que sabe o básico, que fica falando, não, é momento de compra, né? Lá no Twitter mesmo, ontem mesmo, né? Domingo ainda, já saiu notícias que o mercado ia ter em queda. Isso aqui não é novidade, que o Petrobras ia cair e tal. E aí, né, alguns aí, estrelinhas, já estavam falando que é compra, é compra. Então deixa dinheiro ele comprar, né? Não vai na onda, né? Não vai na onda, porque você está rasgando o seu dinheiro. Rasgando seu dinheiro. Porque é o seguinte, olha só, as pessoas falam assim, beleza, as ações da Petrobras estão a 21,45 agora, neste exato momento. Aí vamos supor que, né, algum analista, economista, contador, etc., faça uma análise e mostre o seguinte, olha, o patrimônio da Petrobras, só o valor patrimonial daquilo que a Petrobras tem é acima do preço das ações, tá? Então vamos só supor, tá, que R$21,45 multiplicado aí pelo número de ações gera um valor de mercado de 21 bilhões. Não é isso, né? É muito mais. Vamos supor que gera aí de 21 bilhões aí de valor de mercado. Vamos supor que só de patrimônio a Petrobras tenha, sei lá, 30 bilhões só de patrimônio. Aí o pessoal fala, é uma oportunidade de compra, porque só o patrimônio dela vale mais do que ela está valendo hoje no mercado. Tá? Esse é o argumento de muita gente que quer comprar. Só que é o seguinte, uma empresa, ela não fale da noite para o dia, tá? E o patrimônio da empresa, ele não é deteriorado da noite para o dia. Então, hoje, por exemplo, a Petrobras tem um patrimônio aí, que consegue arcar com todas as dívidas, né? Vamos supor que se ela tiver que vender o patrimônio para arcar com as dívidas. Só que, pelo fato de hoje ela ter esse patrimônio, não se declara a falência da empresa hoje. Então é o seguinte, a má administração, ela vai corroendo o patrimônio da empresa, tá? E isso aos poucos. Então hoje, quem está comprando a Petrobras hoje, está colocando seu dinheiro numa empresa, e o seu dinheiro, ele vai ser corroído aos poucos, não é da noite para o dia, tá? Então essa ideia que o patrimônio, ele supre as dívidas, tá? Sim, ele supre as dívidas, esse fato, esse cenário, ele corrobora ainda a possibilidade da empresa continuar o fato da empresa continuar as suas atividades, a má administração ela vai corroendo esse patrimônio, tá? Então assim, quem está colocando dinheiro hoje pode estar colocando dinheiro numa coisa que vai corroer o seu dinheiro, tá? O dinheiro vai ser corroído. Porque a situação da empresa, a empresa não entra em falência agora. Beleza, não entra em falência, não vai entrar em falência, né? O preço do petróleo no mundo aí está subindo, e aí o pessoal acha que essa correlação que as ações da Petrobras têm com o petróleo vai se alinhar, né? Uma hora vai se alinhar, porque ela vai voltar a subir e tudo mais. Só que a deterioração ela é a longo prazo, tá? Então é o seguinte, se a empresa não for bem administrada, não adianta, as ações podem subir e tal. Quem está saindo fora hoje da Petrobras são grandes investidores, tá? Esse fluxo aqui, ó, de venda é gente que está vendendo milhões e milhões e milhões em ações e vai continuar a vender, porque eles não querem ser sócio de um governo que de uma hora para outra demite o CEO, baseado num fato que não foi nem provocado por ele,
Então, assim, é loucura, tá? É loucura. Tem que saber separar a questão política da questão econômica. E você proteja o seu patrimônio, porque presidente da república nenhum, político nenhum, seja da esquerda, da direita, do centro, de cima, embaixo, seja o que for, tem compromisso com o seu dinheiro, tá? Nenhum tem compromisso com o seu dinheiro em relação com o seu dinheiro. Então, né, se você tá com dinheiro sobrando para poder, né, rasgar, aí é uma questão particular, tá? Mas os fatores econômicos estão aí. O dólar chegou a abrir em grande gap de alta, fez uma correção. Por que fez a correção? Banco Central. Aí fica aquela, né? Aí uma outra instituição, o presidente faz cagada, aí o Banco Central tem que gastar bilhões, porque isso aqui são bilhões de reais. Aí pega as reservas internacionais do país, gastam bilhões para poder manter o dólar num preço baixo. Só que quem está saindo da Petrobras está comprando dólar. E não há Banco Central que vai conseguir parar o dólar de subir. Não vai conseguir parar. Tá? Olha só o imenso gap de alta que o dólar teve hoje. Fez correção e já voltou a subir. Tá? Vai voltar a subir e vai subir mesmo. Por quê? Porque esse é o fluxo normal. E essas são as consequências das decisões que estão sendo tomadas. Tá? Das decisões que estão sendo tomadas. Então, entre os papéis que mais caíram, nós temos as duas ações da Petrobras e CTSA3, também que caiu forte, não respeitou a média de 20 no gráfico de 1 hora. Entre as ações que mais subiram foi Lame 4, Lojas Americanas. As ações subiram muito porque foi comunicado ao mercado, né, que parece que vai ter uma fusão. O CAD, né, que é o conselho aí administrativo, ele tem que aprovar, né? Mas o mercado vive de expectativa, né? O pessoal sofre de ansiedade, aí já correu para poder comprar as ações já. Caso tenha uma fusão, vai ter uma valorização das ações, né? Se não for aprovada, aí o pessoal fica com, né, uma batata quente na mão, né? Porque se não for aprovada, a empresa não vai ter esse valor todo, essa valorização toda que está tendo hoje. Tá? Então essa alta é por conta disso. E entrar em momentos de euforia do mercado são os piores momentos, né? Os melhores para você perder dinheiro. E os piores, né, se você quer aí ter lucro. Embraer foi a segunda ação que mais subiu, também é motivada aí por notícias. O IS3 também. Mas o Ibovespa está em queda. Tá? O mercado está baixista, a economia do país está ruim. O Brasil está entrando agora em umas dívidas maiores. O mercado americano, SP500, está em queda. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode ver que ele rompeu a região de lateralização, subiu e agora está voltando a romper. Tá? Porque no gráfico diário, ele se mantém ainda sobre a média de 20 períodos. Mas o MACD já está entrando baixista e o volume é de venda. Tá? Mercado americano, volume de venda. Não é à toa que o ouro está subindo. O candle de hoje do ouro é de força, ok? Então é isso, este é o cenário, tá? Estamos entrando num cenário caótico. BOVA11, que os ETFs aí do Ibovespa abriu em grande gap de baixa e fez um candle de força baixista. Ou seja, não apenas abriu em gap, mas o candle foi também de venda, tá? Small também caiu, o candle foi um pouco altista, fez uma correção, mas já está fazendo um candle aqui, ó, no gráfico de 1 hora para voltar a cair. Tá? Então, protejam-se e salve-se quem puder. Tá? Esse é o diagnóstico, tá? Esse é o cenário. E o presidente da República também, no final de semana, já falou que vai intervir aí, também interferir aí na energia elétrica, ou seja, né, as estatais aí também, Eletrobras, etc. CEMIG, né? Vamos ver CEMIG aí que é muito é considerada uma empresa boa aí por parte de muitos. Também está em tendência de baixa, tá? Vamos colocar aqui só para fechar. CEMIG. Aí, ó, CEMIG já estava caindo. Hoje abriu em gap de baixa.
tá? Hoje já abriu em gap de baixa e só está em queda. Por quê? Porque, né, as medidas lá, as leis que vão afetar o setor elétrico e que a presidência da República já sinalizou que vai interferir para impedir o aumento das tarifas, reflete aí também nas ações da CEMIG, ok? Então esse é o diagnóstico de hoje. Se você quer aprender aí, ó, o básico de análise gráfica e parar de ficar perdendo dinheiro no mercado, nosso curso está novamente aí em promoção na Udemy, ok? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.